Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com você? Eu espero que seja tudo ótimo, já que hoje é dia de vídeo de Power BI. Você já precisou alterar um cálculo de um subtotal de uma matriz e não conseguiu? Então, na videoaula de hoje eu vou te ensinar exatamente como fazer isso utilizando uma função DAX. Então já deixa o seu like aí no vídeo antes que você esqueça. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para você ser lembrado sempre que a gente publicar um vídeo novo por aqui. A gente publica vídeo toda segunda e quinta-feira. E aí, vamos lá descobrir como alterar o cálculo do subtotal de uma matriz? Vem comigo logo depois da vinheta. Então vamos lá, eu já estou aqui com o arquivo que inclusive você pode fazer o download no link que está na descrição desse vídeo para acompanhar a aula junto comigo. Nesse arquivo nós temos aqui uma matriz e dentro dessa matriz nós já inserimos uma medida chamada soma de vendas, que é basicamente a somatória dos valores totais da tabela vendas. Aqui nós vamos então trabalhar com níveis para termos os nossos subtotais e vamos então ver como alterar esses níveis. Então eu vou começar aqui colocando em linhas uma dimensão chamada produto. Então vou vir aqui em vendas, pegar a coluna de produto e vou colocar em linhas. E aí eu vou ter todos os produtos e a soma de vendas já explodida para cada um dos produtos. Aqui neste nosso modelo também já tem uma medida criada chamada ranking de produtos, que determina para mim qual é o ranking de cada produto, a posição dele. Você pode clicar aqui em ranking de produto, você vai ver que nós utilizamos uma função chamada rankx. Inclusive, se você não sabe utilizar esta função, eu vou deixar um link aqui no cartão logo acima para você acompanhar um vídeo onde nós falamos sobre essa função. Agora que nós já temos a nossa medida criada, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir aqui então o ranking de produto no nosso visual de matriz. E aí você vai ver que ele vai calcular para a gente a posição de cada produto conforme a soma de vendas. Se a gente classificar aqui, você vai conseguir visualizar a posição em ordem crescente ou decrescente e cada um dos produtos. Porém, aqui a gente já vê que no total, por exemplo, apareceu o ranking 1 e nós não queremos que isso aconteça. Nós vamos alterar isso. Mas nós vamos ainda criar um outro nível de hierarquia. Então imagina agora que eu queira classificar esses produtos por categorias. Então eu vou pegar aqui a categoria e vou arrastar para cima de produto aqui em linhas para você visualizar o agrupamento por categoria. Então ele agrupou aqui, mas o ranking agora ficou quebrado, já que nós estávamos falando de ranking de produtos. Então se eu abrir aqui dentro, você vai conseguir visualizar que o ranking está correto para os produtos, mas para as categorias o ranking não está correto. Isso acontece porque a nossa medida ela é específica para o ranking de produtos. Mas nós já criamos uma outra medida chamada ranking de categoria, utilizando a função rankx, de forma semelhante à nossa medida anterior. Se eu arrastar essa medida para o visual, eu vou conseguir visualizar o ranking aqui certinho para cada uma das categorias. Mas aqui está tudo em colunas diferentes. Nosso objetivo aqui é fazer o seguinte, nós queremos que essa medida de ranking de categoria, aqui este cálculo, apareça na nossa coluna aqui quando estiver com a categoria aqui. Se eu abrir aqui um nível dentro, ele vai aparecer o ranking do produto, ou seja, o cálculo que ele vai fazer vai ser diferente conforme o nível que a gente está. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que utilizar uma função chamada isInScope. Essa função do DAX permite que a gente avalie qual o nível da hierarquia que nós estamos. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos aqui primeiro testar essa função de forma separada para depois criar uma nova medida com o cálculo que nós queremos. Eu vou clicar aqui com o botão direito em medidas, nova medida. E aí nós vamos criar aqui uma medida chamada escopo. E aqui basta a gente colocar a nossa função DAX chamada isInScope e aí a gente determina o nome da coluna que eu quero verificar. Nós temos duas dimensões, categoria e produto. E basta a gente verificar qual escopo ele está. Mas tome bastante cuidado porque aqui funciona da seguinte maneira. Se eu determinar que eu quero verificar o escopo de categoria, como os produtos estão abaixo das categorias, ele vai falar que é verdadeiro, ok? Mas se eu verificar de dentro para fora, ele vai conseguir verificar. Por exemplo, a categoria não está dentro do escopo de produto. Então eu vou começar verificando aqui se está no escopo de produto, digitando apenas o nome da coluna. Vendas produto. Fecho parênteses e vou dar um Enter. Eu vou colocar essa medida aqui dentro do nosso visual. Perceba que a hora que a gente arrastar para cá, ele vai falar, por exemplo, que aqui nas linhas dos produtos é true, ou seja, verdadeiro, e na linha das categorias é falso. Com isso eu consigo determinar se eu estou naquele nível. Se eu determinar aqui agora uma outra coluna, colocar, por exemplo, aqui que eu quero a categoria, tudo que estiver abaixo da categoria vai ser verdadeiro. Então, nesse caso, vai retornar verdadeiro para todo mundo. E aqui nós temos apenas 2 níveis. Mas se você tivesse outros níveis, você poderia colocar, e aí ele vai te retornar verdadeiro sempre que estiver abaixo do nível que você determinou. Então, essa função ela é muito útil para você saber em qual nível de escopo você está dentro da matriz, tá bom? O que
a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer um cálculo que nós vamos verificar utilizando a função switch de dentro para fora, ou seja, do menor nível de hierarquia, que neste caso é produto, até o maior nível, que neste caso é categoria, cada um dos escopos e retornar o cálculo que nós queremos. No caso dos produtos, nós vamos retornar um ranking de produtos e no caso da categoria, o ranking de categorias. Vamos lá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui em medidas, nova medida. E agora nós vamos criar aqui a nossa medida chamada ranking. E aí nós vamos verificar qual escopo que nós estamos. Para isso eu vou utilizar a função switch para facilitar. Então eu vou digitar aqui switch, nós vamos abrir parênteses e a expressão que nós vamos determinar é true, ou seja, verdadeiro. Aqui nós queremos apenas quando a resposta for verdadeira. Então eu começo agora informando cada um dos escopos. Is in scope, e aí eu vou começar pelo produto, que é o menor nível que eu tenho. Isso é importante porque a função switch, ela, quando encontra um valor verdadeiro, ela vai parar de avaliar as demais. Por isso nós temos que começar do menor nível de granularidade para o maior nível. Então eu vou colocar aqui is in scope, e aí eu vou verificar produto e coloco que eu quero retornar o ranking de produto. Vou colocar ponto e vírgula e agora eu vou colocar o nosso próximo escopo. Is in scope, coloco aqui que eu quero a categoria e aí quando isso for verdadeiro, ele vai retornar para a gente o ranking da categoria. Se eu tivesse outros níveis, bastaria eu ir acrescentando aqui dentro e aí agora eu posso fechar o parênteses do switch para verificar o resultado. Vou pressionar Enter e agora nós vamos colocar essa medida no nosso visual. Eu vou primeiro remover esses nossos cálculos que nós temos. Vou tirar aqui o ranking de produto, o ranking de categoria e o escopo e vou inserir apenas a medida ranking que nós fizemos agora. Então, nós vamos inserir a medida aqui arrastando para o visual e nós conseguimos ver aqui agora que tudo funciona. Olha que bacana! A gente tem aqui o nível de categoria, no caso de achocolatado, ranking 4. Se eu fechar todos os níveis aqui, eu vou voltar no nível aqui, perceba o que vai acontecer. Quando eu fecho todos os níveis, eu tenho um ranking das categorias, e aí se eu abro qualquer uma das categorias, eu tenho aqui dentro o ranking dos produtos, baseado na nossa medida de ranking de produtos e ranking de categoria. Muito interessante isso, né? Olha que legal, você pode ver aqui que nesse caso específico, ele tem aqui o nosso escopo total sem nada. Isso aconteceu porque nós não temos um caso de exceção. Se eu vier aqui, por exemplo, na minha medida de escopo, ou melhor, na medida de ranking, e determinar que eu quero aqui que caso não seja nenhum desses escopos, eu posso colocar um outro cálculo. Poderia ser, por exemplo, a soma de vendas ou um valor específico, como por exemplo 0 para o ranking 0. Eu vou digitar 0 só para você ver o resultado. E esse valor vai aparecer exatamente aqui no total. Qualquer coisa que você inserir aqui vai aparecer no total que não estiver em cada um dos escopos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a soma de vendas. Então, lá vai aparecer o cálculo da soma de vendas para aquela medida. Interessante, não é mesmo? Então, diga aqui nos comentários o que você achou dessa técnica, se você já pretende utilizar em algum dos seus painéis, em qual situação isso pode ser viável para você. Então, espero que você tenha gostado. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Flawless Victory. Ficou esperando os erros do making off, né? Ha! Mas hoje não teve erro. Mas hoje não teve erro.